Desde que o petróleo foi descoberto no final do século XIX, é consumido de forma abundante pela sociedade e contribuiu diretamente para o desenvolvimento e crescimento da era industrial no século XX em todo o mundo. Hoje vamos relembrar momentos de crise da indústria petrolífera que impactaram diretamente a vida de todo mundo. Olá amigos do canal PL, esse é o canal PL para você. Se inscreva se não for inscrito e já dê o joinha se gostar do vídeo. Também temos a nossa área de membros, onde postarei vídeos exclusivos. Seja um membro do canal PL. Também tem o nosso canal, a parte de explorações rurais e aventuras, canal Fora da Rota. Olha só, muita coisa legal para você aqui, tá? Somente nos anos 70 descobriram que o petróleo era um recurso, uma fonte de energia não renovável. Antes disso, eles não sabiam. O petróleo era consumido de forma até às vezes irracional. Eles não imaginavam mesmo que seria um recurso que poderia um dia acabar. Quando foi descoberto lá nos anos 70, eles até deram uma previsão que o petróleo acabaria em 70 anos. E essa descoberta catapultou o preço do combustível no mundo todo. E em pouco mais de 7 anos, o preço do barril do petróleo praticamente triplicou. Foram vários os fatores que propiciaram a elevação do preço do barril do petróleo. E um deles foi a criação da OPEP, OPEP, sigla que significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo, formada pelos principais países produtores de petróleo no mundo, promovendo uma espécie de cartel internacional e controlando a oferta do produto no mercado. Atualmente a OPEP conta com 14 países na sua composição, entre eles a Arábia Saudita, Irã, até a Venezuela. A Venezuela, que é um país hoje pobre, mas que ainda tem uma oferta muito grande de combustível de petróleo, né? Essa é uma organização muito poderosa e a sua influência está diretamente ligada às crises de 1973 e 1979. Em outubro de 1973, os países árabes exportadores proclamaram um embargo às nações aliadas de Israel na Guerra do Yom Kippur, que ocorreu entre Israel e um grupo de nações sob a liderança da Síria e do Egito. Entre os dias em que a Guerra do Yom Kippur ocorria, as maiores potências do mundo organizaram-se para interferir no conflito, para defender os seus interesses. Os Estados Unidos auxiliaram Israel e a então União Soviética ficou do lado da Síria e do Egito. Com isso ocorreu um aumento na tensão entre as duas nações, Estados Unidos e União Soviética, que naquela época viviam o auge da Guerra Fria. Para evitar maiores conflitos, através de uma mediação ali da Organização das Nações Unidas, a ONU, foi promovido um cessar-fogo nessa guerra, mas em pouco mais de 5 meses de embargos que tinha sido promovido pela OPEP, o preço do barril de petróleo subiu de 3 dólares para 12 dólares no mundo inteiro. O momento era de crescente consumo de petróleo nos países industrializados, o que garantiu que o embargo custasse muito aos países embargados. Ao perceber a dependência dos países árabes, os países compradores de petróleo começaram a mudar as suas políticas energéticas para evitar que futuramente algo da mesma dimensão pudesse ocorrer novamente. O governo brasileiro, por exemplo, investiu no Proálcool, programa que incentivava a fabricação de veículos movidos a álcool hidratado, diminuindo a dependência do país ao petróleo importado. Isso gerou em média 10 bilhões de automóveis a gasolina a menos rodando no Brasil ao longo dos anos posteriores, diminuindo a dependência do país ao petróleo importado. Os Estados Unidos, por sua vez, não quiseram investir na pesquisa em fontes de energia renováveis. Ao invés disso, eles investiram na exploração de petróleo em solo americano. Enquanto isso, os automóveis enfrentavam longas filas nos postos de gasolina e ainda lidavam com ladrões de combustível. Foi nessa época que começou a se popularizar bocais de tanque de combustível com chave. O preço do barril do petróleo foi seguindo uma escalada crescente no mundo todo durante a década de 70, até o segundo grande choque que ocorreu em 1979, em consequência da Revolução Iraniana, que transformou o Irã em uma república islâmica teocrática. Todo esse conflito basicamente zerou a extração de petróleo no país. Se em 1973, durante a crise, o barril do petróleo chegava a um preço de 12 dólares, em 1979 o preço foi a 39 dólares e 50 centavos. Em seguida, em 1980, mais conflitos, a guerra do Irã contra o Iraque, que impediu a produção do Irã de se recuperar, a produção que já havia praticamente sido encerrada e não conseguia se reerguer através desses conflitos que praticamente pareciam que não teriam fim. Essas crises foram boas para os membros da OPEP, que lucraram como nunca
durante todos esses anos aí na década de 70. Mas é interessante também nós analisarmos como essas crises energéticas de combustível influenciaram diretamente os rumos que a indústria automobilística mundial seguiu nos anos posteriores. No mercado americano, a Ford lançava já em 74 a nova geração do Ford Mustang, conhecida como Mustang 2, que ao contrário daqueles potentes motores V8, adotava motores de menor cilindrada, motores 6 cilindros, visando economia e adotando também um visual menor e mais conservador. Esta geração não agradou e ficou em linha até 78. Temos outro exemplo também do Cadillac Eldorado, que em 78 deixava aquela pompa com garbo e elegância de um carro praticamente enorme, e na geração de 79 passava a ser um carro menor, com uma traseira bem mais curtinha. Isso era claramente para reduzir o peso e, consequentemente, reduzir o consumo. Toda a indústria passou por um processo de redução de tamanho de carrocerias e cilindrada de motores nessa época, visando diretamente o consumo de combustível, coisa que não era pensada muito antes, até 1973, com a farta oferta de combustível no mundo todo, o barril do petróleo muito barato. A indústria apostava em verdadeiras banheiras sobre rodas, com motores com alta cilindrada, um peso enorme, aquelas banheiras americanas que eram feitas para tudo, menos para economizar combustível. Aqui no Brasil, a crise de 73 coincidiu com importantes lançamentos no mercado nacional. Brasília, Chevette, Dodge 1800, Polara e Ford Maverick. Esse último acho que foi realmente um dos mais afetados pela crise, nunca conseguiu de fato atingir um número expressivo em vendas aqui no Brasil, embora hoje realmente se tornou um clássico. Após esse primeiro choque na indústria, todas as propagandas, ou praticamente quase todas, passaram a enfatizar diretamente o consumo do produto. O consumo, um carro econômico, passou a ser muito valorizado. Por incrível que pareça, este é um carro econômico. É o Opala SS4. Custa menos que qualquer carro esporte da sua categoria. Tem um novo motor Chevrolet 151S de 4 cilindros. Os motores de 4 cilindros se popularizaram como nunca antes, empurrando para o limbo da desvalorização carros com motores V8 e 6 cilindros, que se por um lado hoje valem mais, naquela época valiam menos. O governo também adotou algumas medidas para conter essa crise. A mais principal, sem dúvidas, foi a criação do Proálcool, que está aí até hoje, mais de 40 anos depois, e hoje os carros aqui no Brasil são flex, né? Mas outras medidas também foram adotadas, como uma que é muito lembrada pelos antigos, que é os postos de gasolina. Eles fechavam na sexta-feira, no comecinho da noite, para só abrir novamente na segunda-feira de manhã, ou seja, postos de combustíveis não funcionavam de final de semana. E uma outra medida também foi que a velocidade máxima nas rodovias era estabelecida em 80 km por hora, a chamada faixa da economia. De fato é verdade, né? Os carros são muito econômicos. Basicamente um carro é mais econômico a 80 por hora do que a 100, 110. E ainda mais naquela época em que a maioria dos carros tinham apenas 4 marchas. Isso quando não tinha 3, né? Em 73, a indústria foi pega de surpresa com a escalada estratosférica dos preços do combustível. Em 79, a indústria já estava um pouco mais preparada para esse segundo baque. Olha só, a oferta de carros com motores 4 cilindros já era maior. E aqui no Brasil, especificamente falando, já estávamos com o programa Proálcool embalado aí, e os primeiros modelos movidos a álcool começavam a ser vendidos, como citar dois aqui que se deram muito bem com álcool. Fiat 147 foi o primeiro carro do mundo fabricado em série, movido a álcool pela Fiat, que chegou aqui no Brasil em 76, instalou a sua fábrica lá em Betim, Minas Gerais. O Ford Corcel, a linha Corcel 2, também se deu muito bem com o álcool. Teve até Ford Landau movido a álcool, porque a oferta de álcool inicialmente era muito grande. Caminhões movidos a álcool, os famosos canavieiros. Mas a verdade é que com a chegada dos anos 80 e mais conflitos influenciando o valor do petróleo no mundo todo, aqueles carrões com motores V8 caíram no esquecimento e desvalorização, caíram num limbo realmente, que foram muitos deles mutilados aí nessa época, não valia nada. Por isso hoje eles são tão cultuados e valorizados. Não é difícil notar que nos anos 80 a maioria esmagadora dos carros eram movidos a álcool. Todos os carros, a maioria dos carros fabricados no Brasil na década de 80 eram movidos a álcool.
Isso só começou a mudar de novo em 89, 90, que aí os carros a gasolina começaram a ser vantajosos novamente. Mas em meados dos anos 80 ali, praticamente a maior porcentagem dos veículos fabricados eram movidos a álcool. E o programa ProAlco é um programa de sucesso que está aí até hoje. Só acho que o álcool poderia ser mais barato, né? Se ele chegasse na ponta da linha, na bomba, num preço um pouco menor, para compensar em relação à gasolina, porque o álcool, como nós sabemos, ele tem uma autonomia menor do que a da gasolina. Um carro com álcool, o consumo é maior e a autonomia é menor. Só que o preço, para compensar você por álcool, o preço dele teria que ser baixo, ele é menor do que o da gasolina, mas ele é menor. Mas eu acho que em vários lugares do Brasil, ele não é menor a ponto de ser vantajoso, de compensar você abastecer com álcool. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a geopolítica global vem influenciando diretamente o preço de tudo no mundo. Com os combustíveis não seria diferente. Mais precisamente, desde o fim da Segunda Guerra, teve 3 crises grandes, né, do petróleo no mundo. Foi de 73, 79 e também teve uma crise em 1990. Agora o mundo observa a escalada também dos preços do combustível em razão do conflito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós esperamos que tudo isso termine o mais rápido possível, em primeiro lugar, pela paz daquele povo que tanto sofre, né? O povo é o que mais sofre com esses conflitos, sempre, em qualquer lugar. E para que também o preço, a normalidade econômica volte, né, de certa forma, no mundo, pós-pandemia e agora essa guerra. Espero que tudo se normalize. E esse foi um breve retrato do que já aconteceu no cenário de matriz energética, se tratando de petróleo no mundo, e especificamente também detalhes aqui do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Também temos o nosso canal Fora da Rota, que temos vários conteúdos legais lá também. Um grande abraço e até o próximo, tchau!